Olá, eu sou a Bruna Silva, da DServe Segurança da Informação. E hoje eu estou aqui na Plantec para celebrar o Dia Internacional da Proteção de Dados. DServe e Plantec conseguem levar até você e aos seus clientes toda a segurança da informação, tanto física quanto lógica. E nós vamos conversar muito a respeito dessa integração. Quando nós falamos em proteção de dados, ou celebramos um Dia Internacional da Proteção de Dados, significa que tem dados que vão ser protegidos. Parece óbvio, mas não é qualquer informação e não é qualquer dado. Sempre é aquele que tem relevância, que é considerado um ativo, que é considerado uma informação ou um dado que tem um valor dentro de um contexto, muitas vezes de uma organização, que são os nossos clientes. Quando a gente visa entregar uma solução de segurança ou uma camada de segurança, seja uma câmera, algum dispositivo que visa proteger algo, significa que este algo tem um valor para aquele cliente. Caso contrário, ele não estaria investindo nessa camada de proteção. Acontece que muitas vezes a gente vê um dispositivo que me parece ou nos parece trazer um certo conforto de segurança, mas a gente não enxerga os demais riscos que podem estar atrelados àqueles dispositivos. Vou te dar um exemplo. Quando a gente tem câmeras inteligentes, a gente está preocupado em entregar essas câmeras para os nossos clientes, mas a gente sabe exatamente que tipo de informação aquelas câmeras irão captar? Ou ainda, onde essas câmeras estarão armazenando essas informações? Nós estamos preocupados com a disponibilidade dessas informações quando de fato esse cliente precisar? Mais do que captar informações é conseguir ter a disponibilidade dessas informações quando de fato precisar fazer uso destas. E ainda, quando uma empresa precisa monitorar um processo produtivo ou proteger um determinado ambiente, será que nós estamos também cuidando ou levando a informação para essa empresa de que aquelas informações elas não podem ser vazadas, de que aqueles acessos ou quem acessa aquela informação precisa ter uma autorização? E existe um caminho para a gente conseguir integrar e existe uma formalização de conseguir trazer tanto esses cuidados do ambiente físico, que a gente enxerga, quanto também em relação à segurança da informação e aos riscos que muitas vezes a gente não vê. No Brasil, nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, mas essa legislação ela não impacta sobre qualquer informação, mas tão somente onde tem tratamento de dados pessoais, de pessoas físicas. E muitas vezes, por ser uma lei, as empresas entendem que esse assunto é somente jurídico. Ou, por ser uma lei de proteção de dados, esse assunto ele é tão somente atrelado à TI ou segurança da informação. E é aqui que o nosso negócio entra também. Por quê? Muitas vezes, quando a empresa tem essa visão de uma LGPD, de uma Lei Geral de Proteção de Dados, que está atrelada no jurídico, ela esquece que quem faz toda essa movimentação ou se tem cuidados com as camadas de proteção, onde tem tratamento de dados pessoais, não estão somente inseridos nos setores dentro das organizações, mas também os seus fornecedores e os seus terceiros. Inclusive, quando uma revenda da Plantec vai até o cliente, instala determinado dispositivo ou faz um determinado atendimento, também muitas das vezes pode estar suscetível até acesso a dados pessoais que estão no contexto daquela empresa. E isso tem um impacto também. Porém, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não impacta somente na gestão de tratamento de dados pessoais efetivamente, mas também numa preocupação de continuidade de negócios para as empresas. A segurança da informação por si só já deveria ser fonte de preocupação das empresas por conta da produtividade, por conta dos ativos comerciais, das estratégias de negócios, que muitas das vezes não se tem um cuidado para essas informações. A LGPD ela vem reforçar os cuidados com os dados de pessoas físicas, mas ele não cuida da estratégia de negócios, dos dados que importam para a organização, que não estão atrelados a tratamento de dados pessoais. Por isso, é importante pensar na proteção de dados e ter uma abordagem
interagem com os clientes em relação à proteção de dados para além também da LGPD. E uma das situações que a gente percebe junto aos nossos clientes é que as ações ou as estratégias de segurança, elas estão muitas vezes desalinhadas. Quando uma empresa ela disponibiliza um sistema de Wi-Fi, nem sempre ela está preocupada nas segmentações de rede, trazendo brechas e inclusive trazendo vulnerabilidades para esse ambiente, possibilidades de terceiros que não deveriam ter acesso a determinados dados, a determinadas informações, conseguirem acessar esses ativos e abrindo margem, então, para incidentes de segurança. O problema muitas vezes se dá quando esse incidente de segurança atinge dados corporativos. Então, uma imagem de uma câmera que filmava um processo produtivo. E isso tem um problema, um impacto para o negócio. Só que com a LGPD, se esse incidente atinge dados pessoais, agora nós também temos uma situação de compliance com uma lei que está em vigor no Brasil e que gera também prejuízos, riscos de multas, riscos reputacionais, uma quebra de confiança também dos clientes, justamente por uma falta de estratégia nos cuidados das camadas de segurança da informação. A segurança física se conecta diretamente com o tratamento de dados pessoais. Se a gente pensar nas portarias digitais ou nos dispositivos que fazem controles de acesso a determinados ambientes e que coletam dados biométricos, nós estamos falando de dispositivos, de controles físicos que tratam dados pessoais considerados e categorizados como dados sensíveis. Para quem não sabe, dados biométricos, para fins de Lei Geral de Proteção de Dados, são informações que têm potencial lesivo para o titular dos dados, que é o dono das informações, que é a pessoa física, muito, muito grande. E esse potencial lesivo faz com que ele esteja classificado dentro dessa sensibilidade. Então, é nesse caminho que também a segurança física se conecta com o tratamento de dados. O que precisa ficar hoje muito claro, já que a gente está falando de um dia de proteção de dados, é que a própria LGPD ela traz muitas oportunidades para as empresas que já têm uma relação com os clientes. Porque não basta ir lá e prestar um suporte para o cliente, já não basta mais ir lá e fazer uma integração para o cliente, ou ativar e deixar funcionando determinados dispositivos de segurança. Agora é necessário requisitar para o cliente como que ele vai tratar aquelas informações que passam por aqueles dispositivos. Como que ele vem cuidando do banco de dados? Será que ele tem estratégias para conseguir, numa situação de desastres, ter uma recuperação dessas informações, como, por exemplo, uma estratégia de backup? Será que ele tem como classificar os acessos? Quem vai ter acesso a determinadas informações? Ou uma gestão efetiva de acessos privilegiados? Agora, com a Deserve e Plantec nesta parceria, você consegue entregar para o seu cliente estas soluções. Então, a própria LGPD, que obriga as empresas a buscarem a conformidade no tratamento de dados pessoais, obriga com que as empresas tenham medidas técnicas e organizacionais para proteger essas informações. E quando a gente consegue conectar a segurança física com a proteção desses dados, a gente consegue entregar para o cliente uma solução robusta e completa de segurança física, lógica e também de estratégia de segurança e governança desses dados. Você já deve ter pensado que com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou ouvido falar, surgiu uma nova função, que é do encarregado de dados, que é o DPO, que é o Data Protection Officer. Então, ele é o oficial de proteção de dados. Mas esta figura, esta função nas empresas, ele tem uma função gerencial de conseguir recomendar, instruir, organizar todo o programa de governança de privacidade e proteção de dados da empresa. Mas ele não faz a operação da segurança, ele não faz a operação da proteção desses dados. Então é fundamental que a gente consiga ser, inclusive, um ponto de apoio para o encarregado de dados,
conseguindo prover estratégias de segurança nas camadas de segurança e também uma estratégia de conseguir entregar para as áreas envolvidas, como por exemplo a tecnologia da informação, a segurança da informação, soluções robustas que integram também de uma forma inteligente o compliance com a LGPD. E quando o assunto é proteção de dados, é impossível a gente falar só da proteção e não mencionar as situações de incidente. Muitas vezes os incidentes de segurança, os prejuízos, os danos, eles não são oriundos de ataques muito sofisticados, de hackers que precisam criar estratégias muito fortes para conseguir chegar até o ativo de uma determinada organização ou dos dados de uma determinada organização. Muitas vezes é por falha simples. As senhas dos sistemas de segurança das câmeras simplesmente não estão bem configuradas ou não estão sendo bem gerenciadas. Então, terceiros que não deveriam ter acesso àquele dispositivo de segurança acabam tendo acesso e gerando então um incidente de segurança e colocando em risco não só as pessoas físicas que porventura essas câmeras captam essas imagens, mas também a segurança do local, aquela informação justamente que a empresa queria proteger e por isso contratou e configurou câmeras de segurança, é justamente aquela informação que fica fragilizada e que muitas vezes é exposta à internet, é vazada a terceiros que não deveriam jamais conseguir acessar aqueles dados, aquelas informações por vulnerabilidades simples. Então basta uma senha fraca para colocar em risco aquele ativo que a empresa investiu para proteger ou para vigiar ou monitorar com as câmeras de vigilância. Esse é um exemplo, mas tem outros. Será que você tem absoluta convicção que as informações que estão gravadas nos DVRs ou nos gravadores digitais estão bem protegidos? Quem consegue ter acesso àquela informação? E se o cliente lhe acusa ou acusa a sua empresa de que você permanece com acesso às informações, como você consegue provisionar uma resposta rápida e também eficaz de que, na verdade, você não continuou com acesso àquelas informações? E sim, simplesmente fez ali um suporte ou um atendimento ou uma configuração. Então agora, a partir de agora, a gente consegue entregar, junto desta parceria Plantec e Deserve, toda essa segurança para os clientes, de que além de prover o DVR, a gente também pode cuidar de todos os acessos ou da gestão, controle de acessos a essas informações e ainda conseguir segmentar o que a revenda terá acesso e o que o cliente terá acesso. E ainda conseguir levar estratégias para que ele consiga proteger essas informações de agentes mal intencionados, que podem ser externos, o hacker ele não deixa de existir, mas ele pode ser interno também, como um colaborador mal informado ou mal intencionado. Aliás, quando a gente fala em proteção de dados, é importante a gente falar também em riscos à proteção de dados. Ou quando a gente fala em segurança da informação, riscos à segurança da informação. E se ainda for um tratamento de dados pessoais, riscos à privacidade de dados, que é onde atinge lá a pessoa física, os indivíduos, os donos daquelas informações, nós todos. E ainda a gente tem uma abordagem baseada em riscos, porque tem riscos, que são visíveis, que são perceptíveis. Mas quando a gente não sabe ou não tem uma vivência para conseguir detectar que riscos externos, que muitas vezes fogem do controle, inclusive por questões ambientais, também podem destruir informações, nós começamos a pensar que uma estratégia de segurança e proteção de dados, ela precisa ir além do óbvio. Será que a gente sabe exatamente onde estão as vulnerabilidades da nossa empresa? Será que os nossos clientes conseguem detectar onde estão as vulnerabilidades das camadas de segurança que já estão integradas para proteger os seus ativos? Será que ele só não pensou numa segurança física e esqueceu de avaliar se realmente era o suficiente da jornada que precisava ser traçada para evitar com que as informações, que os dados, eles continuassem protegidos?
Então, muitas vezes não se considera desastres ambientais, enchentes, incêndios. Outras vezes não se considera também a má vontade ou intenção de colaboradores ou ex-colaboradores. Se ignora também a evolução da tecnologia, assim como nós trabalhamos bastante. O hacker do mal, ele também trabalha bastante querendo buscar acessos às suas informações, e quanto mais valioso for o ativo, as informações do cliente, maior é a preocupação que ele tem em camadas de segurança, mas maior é o assédio que se tem de externo em relação a esses ativos. Então, gerenciar, organizar todas essas camadas faz parte de uma estratégia inteligente de segurança. E para isso você pode contatar a Plantec e a Deserve para pensar o melhor cenário para a sua empresa e para a empresa dos seus clientes. Com a correria do dia a dia e o avanço com que os negócios precisam passar por modificações, nem sempre as pessoas que estão dentro das empresas conseguem ter um tempo para planejar as estratégias de segurança da informação. E é aí que a Deserve e a Plantec entram. Por quê? Quando uma empresa ela vai mudando seus gestores, ela vai mudando as suas linhas de negócios, vai crescendo com as suas equipes, ela está ali muito focada à sua atividade principal. Mas acaba esquecendo como que seria uma melhor estratégia, inclusive um custo-benefício, de trazer a segurança da informação como também um ponto importante para a continuidade desses negócios. A empresa ela precisa evoluir, ela precisa crescer, ela precisa também contar com um avanço tecnológico, mas ela não precisa colocar em risco a sua reputação, a confiança dos seus clientes, as práticas de privacidade e daqui a pouco até incidir em multas, penalidades da própria LGPD. Ela não precisa seguir junto com o dano, crescer junto com o risco de dano. Na verdade, ela consegue trazer esse crescimento atrelado também a um planejamento eficiente de governança em segurança da informação, de governança e gerenciamento também em privacidade de dados. Então, trazer uma estratégia de governança, de gerenciamento, de compliance com as leis que impactam na segurança, na privacidade, na proteção de dados, como a LGPD, mas também atrelar as camadas de segurança eficientes para proteger os ativos da informação, é um caminho que Plantec e Deserve conseguem trilhar e entregar de uma forma facilitada para os seus clientes, inclusive para as suas revendas. Já que o dia é da proteção de dados, vamos falar daquilo que muitas vezes gera uma dor de cabeça, principalmente quando dá algo errado, acontece algo errado. Os acessos. Gerenciar acessos, cuidar quem pode acessar o que, a cuidar com a confidencialidade ou grau de sigilo das informações, gera um trabalho, precisa muitas vezes não só de controles técnicos, mas também controles ou medidas de procedimentos, de políticas, que eventualmente não se tem como ter um dono daquela responsabilidade de ação por aquela gestão dentro da empresa. E é por isso que hoje nós conseguimos prover todo esse gerenciamento, todo esse planejamento, porque os acessos muitas vezes facilitam a operação. Então a gente consegue ter acesso à informação ou às informações de forma facilitada, mas nem sempre essa grande abertura de possibilidade de acessos, pensando só na facilidade do dia a dia, ele é uma estratégia interessante. Por quê? Porque muitas vezes se tem problemas de informações que são modificadas de forma indevida, informações que são deletadas de forma indevida, informações que são compartilhadas expostas até mesmo para a internet de forma indevida, por não ter esse controle ou essa gestão de acessos. Então, num primeiro caminho, a gente não precisa fazer uma gestão de acessos, porque pode tornar o nosso processo mais burocrático, mais difícil, mais demorado, porque teria uma camada de segurança ali. O problema acontece é que toda essa abertura em relação a acessos, ele pode gerar e normalmente gera prejuízo àquelas informações. E aí se tem um trabalho ainda pior, o de correção
o de tentar voltar ou reverter para o status de segurança anterior, que muitas vezes é praticamente considerado impossível, e ainda ter estratégias de correção para que os acessos sejam ajustados e alinhados. Nós trabalhamos com soluções eficientes, tanto de planejamento quanto de camadas que vão conseguir garantir os controles técnicos suficientes para estabelecer políticas efetivas para conseguir decidir em relação àquele ativo quem de fato precisa acessar e por que precisa acessar. E aí com isso se garante a confidencialidade das informações. Consegue se garantir também todas essas camadas voltadas ao sigilo, à proteção desses dados. Muitas vezes os clientes estão muito focados na operação e aí pensam ou imaginam que ter uma estratégia de segurança da informação pode gerar um trabalho ou um custo muito alto. Mas estratégias simples, inclusive de gestão de acessos, podem ser implementadas de forma imediata. Ter um controle, definir quais os setores ou quem acessa determinadas informações não é uma tarefa complexa. E isso você pode fazer com a ajuda da Deserve, com a ajuda da Plantec e conseguir estabelecer um caminho ou trilhar um caminho facilitado para conseguir ter mais controle sobre o seu próprio ambiente. Um erro muito comum é trocar a funcionalidade pela segurança ou a segurança pela funcionalidade. E é aí que acontecem as brigas, os problemas. É claro que o processo ele precisa ser fluido dentro de uma empresa. É claro que a produtividade precisa ser garantida. E as camadas de segurança, elas não podem ser mal configuradas, elas não podem atrapalhar o processo da organização. Pelo contrário, as medidas de segurança, elas precisam impulsionar e garantir que a produtividade ela seja alcançada, que o objetivo da estratégia do processo ele aconteça, mas sem gerar um prejuízo para o próprio ativo ou para os próprios ativos que estão envolvidos nessa jornada. Quer saber um exemplo? Hoje, todos os equipamentos Intelbras garantem criptografia em trânsito. E isso é um diferencial muito grande, porque a criptografia é uma camada importante de segurança da informação. Porque se porventura tiver algum tipo de tentativa de interceptação dessas informações, com a criptografia se garante que aqueles dados eles estarão ainda confidenciais. Ninguém consegue acessar ou ter acesso a informações que estão criptografadas. E isso o fabricante já conta com esta camada. Inclusive, todos já deveriam ter tido esse tipo de contato com o conteúdo, porque os próprios equipamentos Intelbras já estão com esta notificação. E isso é importante por quê? Porque além de levar um dispositivo físico, se garante também a segurança do caminho que as informações irão percorrer. E nesse equilíbrio entre funcionalidade, então os acessos, os sistemas, os processos, eles precisam funcionar, e também segurança, é importante lembrar que, por exemplo, o 3CX ele já conta com autoprovisionamento. E é importante, todas as vezes nós precisamos recomendar para os clientes que mantenham os firmwares atualizados. Por quê? Porque quando a gente tem uma versão desatualizada, a gente abre brecha para que se tenham ataques justamente nessas versões que são legadas. Então, trabalhar com a versão mais atualizada, inclusive do 3CX, é uma estratégia para garantir que a telefonia ela continue funcional, mas que também a segurança esteja atrelada a essa funcionalidade. Um exemplo muito bacana é sobre o FanView, que a recomendação é que esteja em uma VLAN separada. Por quê? Quando a gente tem informações dentro de um ambiente que estão em conjunto, por exemplo, FanView mais o servidor, se porventura o cliente tiver uma tentativa de ataque ao ambiente de rede, ao servidor, ele consegue ter acesso também aonde fica o FanView. Com uma VLAN separada, é possível ter um maior controle de segurança e garantir que, ainda que tenham ataques direcionados à rede ou ao ambiente onde ficam os servidores, o banco de dados de uma empresa, o FanView não será atingido ou ele estará ali segmentado e mais protegido.
E por isso é tão importante a gente conseguir trazer estratégias nas camadas de segurança. Nós temos a camada de segurança que é endpoint, que estão ali os notebooks dos colaboradores, os dispositivos de smartphones dos colaboradores. Nós temos uma camada de rede, e aí tudo que tem IP, por exemplo, se a rede não estiver bem configurada, com equipamentos bem reforçados, nós temos vulnerabilidades que através da rede conseguem chegar inclusive nos endpoints, nos dispositivos. Então contar com estratégias que vão proteger tanto esse ambiente do endpoint, esses dispositivos onde tem informações que os colaboradores tenham acesso direto, mas também informações das camadas de rede, como por exemplo Wi-Fi, como por exemplo ter firewalls seguros, bem configurados, soluções que vão conseguir suportar a continuidade de negócios, a produção, o acesso também à internet ou os acessos que muitas vezes vêm de fora, as aplicações que a empresa possui, e toda essa organização hoje com a parceria Plantec e Deserve nós conseguimos provisionar para os seus clientes. Então não precisa mais chegar até o cliente somente com o dispositivo. A gente pode chegar com o cliente com uma solução completa de segurança da informação. O universo presente já da inteligência artificial se conecta diretamente com a proteção de dados. Inclusive, nós sabemos que tem câmeras também com recursos de inteligência artificial embutidos. E então, isso já é uma realidade nas revendas, já é uma realidade nos clientes. A governança em segurança da informação, física e lógica, a governança em privacidade de dados, atender os requisitos da LGPD, com uma governança também de utilização de inteligência artificial, ela é relevante porque muitas vezes tem colaboradores que utilizam dispositivos da empresa para conseguir acessar sistemas de inteligência artificial e entregar em sistemas que não são homologados pela organização, são softwares livres que não são próprios da empresa, não são licenciados pela empresa, informações de negócio ou estratégias de negócio. Aí imagina o seguinte, alguém consegue ter acesso, um colaborador consegue ter acesso a uma informação de uma câmera ou de monitoramento ou de um DVR de gravações. Esta pessoa, por alguma razão, pega essas informações e joga essas informações num sistema de IA que não é homologado pela organização. Como isso impacta o negócio? A empresa tinha uma camada de segurança, mas a empresa tinha ali uma falta de controle de acessos, não tinha bem posicionado uma política de utilização de IA dentro da empresa e também um colaborador que não estava ali consciente frente à utilização de informações ou do processo que ele deveria seguir ou informações que ele deveria de fato utilizar. Então, esse prejuízo ele é muito presente, ele é real, porque a partir de agora nós sabemos que a IA facilita muito o dia a dia das pessoas. Se a gente não restringir os acessos, se a gente não tiver políticas efetivas para melhorar os controles de como que as pessoas estão seguindo os processos da organização, nós teremos aí grandes vazamentos, inclusive de estratégias de negócios, ou de informações que estariam ali prontas ou aptas a proteger, e aí ela vai de fato violar, fazer o justo oposto do que se propôs. Agora, já que o Dia é Internacional da Proteção de Dados, vamos a um exemplo de repercussão internacional de uma falha de segurança da informação extremamente simples, mas que colocou em risco ativos extremamente caros. Quem aqui já ouviu falar do roubo ao Museu do Louvre? Quando foi feita uma auditoria sobre toda essa situação onde ativos, onde bens foram roubados, foram furtados do Museu do Louvre, se percebeu que a senha do sistema do Museu do Louvre era Louvre. E aí eu pergunto para vocês, quantos clientes ainda estão com a senha admin? Quantos clientes gerenciam as senhas dos sistemas de segurança, de vigilância? E é aqui que nós temos que levar para os clientes a conscientização
de que essa gestão ela é efetiva e um controle técnico para que ele possa também ter facilitado essa gestão e protegido de fato o seu ativo. Nós sabemos que o Museu do Louvre guarda inclusive a Mona Lisa, fica lá, então ativos que são muito preciosos. E imagina que a senha do Museu do Louvre era Louvre. Então isso demonstra uma cultura de segurança da informação que precisa ser melhor trabalhada, melhor gerenciada. Então quando a gente olha para um museu onde a Mona Lisa fica guardada, que teve uma repercussão internacional e tinha uma senha tão fraca, a gente percebe que também o ser humano, que também deve levar uma estratégia importante, relevante de gerenciamento dessa segurança ou dessas senhas, também precisa se munir de boas práticas que são reconhecidas no mundo todo, como por exemplo contar com ISOs de segurança da informação, que hoje é um caminho para proteger e garantir um sistema de gestão de segurança eficiente, e para que vocês consigam chegar nesta conversa com os clientes, vocês podem envolver tanto a Deserve quanto também a Plantec, para que não aconteça com que o cliente continue com a senha admin e gere ali prejuízos para o seu negócio e para os seus ativos, assim como aconteceu no Museu do Louvre. E quanto mais a tecnologia avança, quanto mais os negócios são interligados, quanto mais as empresas desejam proteger os seus ativos, mais complexo parece ser esse universo de proteção, de segurança da informação. Mas, se para a empresa há uma dificuldade, para você, para nós temos ali oportunidades de levar essa solução, de levar essa integração de uma maneira facilitada para as empresas. Olha que bom ter uma confiança desses clientes com um serviço recorrente de segurança da informação. Sabe aquele cliente que a gente vai uma vez a cada trimestre, ou uma vez por ano, ou aquele cliente que a gente fez uma instalação e acabou não voltando lá? A gente pode chegar com uma estratégia de segurança eficiente e ter um relacionamento de longo prazo com esse cliente e não chegar somente para entregar dispositivos, mas para levar uma solução efetiva de segurança da informação. Porque dificilmente a atividade fim do cliente será a segurança da informação, mas ele precisa de segurança da informação para continuar os próprios negócios. E ele pode contar com você, revenda, para levar essa oportunidade de melhor gestão, de governança, de conformidade com a LGPD, de proteção dos seus ativos e de integração da segurança física com a segurança lógica, e você se beneficia disso conseguindo manter ainda mais a confiança dos seus clientes e de uma maneira permanente, com serviços recorrentes. Então, Plantec e Deserve conseguem entregar agora para você essa jornada para que você consiga levar ao seu cliente essas facilidades e conseguir aproveitar essa oportunidade que o mercado está nos dando. E nós também temos uma oportunidade de traçar uma estratégia dentro desse ano para cada um dos clientes, para identificar quais são as dores, quais são os problemas, quais são os riscos à segurança da informação, como melhor gerenciar os seus dispositivos de proteção, de segurança física, e também conseguir levar uma estratégia de continuidade, reforçando ainda mais a segurança e a proteção daquilo que é importante para o cliente, os dados, as informações. Então, a mensagem de hoje é: aproveite essa oportunidade, trace um plano efetivo para conversar com todos os seus clientes, para conseguir levar essa solução, porque ele está precisando de uma adequação LGPD, ele está precisando reforçar a proteção dos seus ativos e integrar a segurança física com a segurança digital.